Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos de volta. Quem estiver lá fora já pode ir entrando. A gente está caminhando para a penúltima palestra, o penúltimo papo desse primeiro dia de Festivais Futuros Possíveis. Muito conteúdo bacana, a gente já está com a cabeça fervendo e ainda tem muita coisa boa para a gente receber hoje. Ainda hoje, que dirá amanhã, é muito conteúdo realmente, vários espaços, né, tendo coisas, tendo eventos ao mesmo tempo, aqui no auditório, no Aquário, no Espaço Cocriação, no Auditório Arena. E nesse momento agora, a gente vai entrar numa jornada de reflexão sobre as múltiplas percepções de tempo na era digital, explorando como as inovações tecnológicas impactam a nossa noção de tempo, passado, presente e futuro. Quem nunca passou 40 minutos nos stories de um Instagram e pensou, meu Deus, não eram 5? Não, lá se foram 40 minutos. E para poder falar sobre isso com a gente, eu quero chamar aqui ao palco Jasper Rode, ele que é cofundador e sócio sênior da Transform Energy e consultor e palestrante da Horizons Institute. Seja muito bem-vindo, Jasper. Uma salva de palmas para ele. Obrigada. Bom, gente, primeiro, muito obrigado pelo convite. Primeiro, eu tenho que emitir uma desculpa. Eu não sou brasileiro, vocês vão notar isso logo, pelo meu sotaque meio não sei de onde vem. Sou dinamarquês, mas já moro no Brasil há bastante tempo. Eu vim para cá, primeira vez em 1988. Eu queria ir para o Amazonas. Eu fui para Venezuela primeiro, gastei mais uns 3, 4 meses passando Roraima, Manaus, subindo, descendo Rio Negro, foi para Belém e tal, para explorar áreas novas. Eu acredito muito na responsabilidade que nós temos por nos deslocar e, portanto, aprender com as coisas ao nosso redor. O tema hoje é tempo. E tempo no sentido que, pelo que eu sei, pelo menos, até que a gente sabe hoje, o ser humano é o único ser no mundo conhecido que tem uma percepção cognitiva sobre o tempo. Existem alguns animais que conseguem até medir o tempo, ou repetir, ou fazer uma rotina em volta do tempo, mas normalmente é porque eles relativizam o tempo ao movimento do planeta, da Terra, da Lua, do Sol e outras circunstâncias contextuais. Mas ter uma reflexão cognitiva sobre o tempo e a existência do tempo são nós mesmos. E não é uma coisa que, por mais que o nosso cérebro não se desenvolveu muito nos últimos 50, 100 mil anos, o tempo sim. Então, a nossa questão do tempo, a importância do tempo, o surgimento do tempo, um tempo que não existia há 2, 3 mil anos, por exemplo, e que nós temos hoje, pelo menos parcialmente, podemos discutir se a gente tem esse tempo ou não, é o tema de hoje. Eu faço parte da equipe do Horizons Institute, onde a gente fica trabalhando bastante com futuros possíveis, futuros desejáveis, talvez futuros menos desejáveis, dependendo do contexto. A gente trabalha com megatendências. Talvez alguns de vocês conheçam o trabalho que a gente tem feito em colaboração com o Instituto de Copenhague sobre futuros possíveis. E hoje eu represento o Horizons Institute nesse trabalho aqui. Vamos começar com um pensador que falou algo interessante no sentido sobre o tempo, o Nietzsche. No seu livro Humano Demasiado Humano, o Nietzsche tem a seguinte frase interessante. Todos os homens se dividem em todos os tempos e também hoje em escravos e livres. Pois aquele que não tem seus 2/3 do dia para si é escravo. Não importa
que seja estadista, comerciante, funcionário ou erudito. Na verdade, isso sai e parte um pouco da percepção do dia ser dividido em três. Né? 3 módulos de 8 horas, 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir e 8 horas para o tempo sobre o nosso domínio. Hoje a gente vai discutir um pouco quando ou até quando que este tempo, de fato, é sobre o nosso domínio e quais são os impactos sobre como é que a gente disponibiliza do nosso tempo. E vamos começar essa reflexão um pouco sobre entendendo a questão monetária, porque, querendo ou não, quando a gente fala em tecnologia e interesse de aplicar tecnologia sobre o nosso dia a dia, a questão monetária, dinheiro, ganho, margem, valor transacional acaba fazendo algum impacto. E quando a gente observa o PIB, né, quer dizer, o valor agregado pelo trabalho de todos nós nesse planeta aqui, em média, que são números médios, claro, nos últimos 2.000 anos, contabilizados em moeda de hoje, nesse caso o dólar, a gente pode ver que subiu muito esse valor, né? E esse valor ele é calculado, não está escrito aqui, mas ele é calculado por ano, o número de dólares por ano, nos últimos 2.000 anos. E, claro, você tem um valor por ano, tem um valor por minuto, quer dizer, esse valor ele pode ser dividido no tempo. A gente pode começar já a perceber que o tempo tem algum valor. Ok, então 2.000 anos, como é que a gente chegou até aí? Então, vamos começar uma pequena jornada de entender, através dos tempos, como é que o tempo acabou surgindo e a percepção do tempo, o tempo disponível acabou se formando. Podemos chamar isso de uma jornada de conquista do tempo. Quando éramos caçadores, a gente gastava mais ou menos um dia de trabalho, um dia do nosso tempo, trabalhando para conseguir nos alimentar. Era mais ou menos equiparado o trabalho que a gente tinha que prestar para o ganho em termos de nos alimentar e alimentar a nossa família. Passou-se um tempo e a gente começou a migrar para ser agricultores. E, de repente, a gente poderia ter um ganho maior, um resultado maior do que o trabalho que a gente colocava, né? Tanto que a gente poderia estocar, né? Tanto que começava a se ter pessoas que começavam a ter ganhos sobre o trabalho feito pelos outros. Novas estruturas de poder acabavam também se estruturando, né, através de algumas pessoas que acabavam adquirindo o direito dos resultados dos trabalhos e, portanto, do tempo dos outros, né? Mas também dava a possibilidade da gente ter algumas horas disponíveis durante o dia para começar a refletir, né? Então, é um momento onde mais reflexão, mais pensamento, mais contos e coisa por escrito começam a surgir também. E essa tendência acabou se fortalecendo. Passou a Idade Média, a gente começou a entrar na era da industrialização. E assim que a gente começou a dominar cada vez mais potência, que a gente conseguia, digamos, dominar a energia do fogo para trabalhar para a gente, nesse caso aqui é simplificado via máquina de vapor, a gente ganhava mais tempo ainda, mais liberdade para determinar como que a gente queria gastar a nossa vida, né? A gente basicamente acabou ganhando mais tempo para a reflexão. Essa tendência se multiplicou na era industrial, inclusive essa ideia de que a gente, como agentes econômicos, poderia decidir de alugar o nosso tempo ou entrar numa relação transacional de vender o nosso tempo para alguém que ganhava em cima do nosso tempo uma parte do dia, né? Um movimento fundamental na era industrial começou a aparecer sobre esta ótica. E o que acontecia é que todas essas transações, né, como a gente conhece no mundo capitalista, é que tem algum tipo de troca de valor e que é percebido para que essa transação aconteça como quem entra com valor recebe algo maior também. Se eu compro um produto numa loja, é porque eu acho que o valor desse produto, para mim, é maior do que o valor que eu estou entregando para a loja e vice-versa, porque a loja tem uma margem que produz o produto a um preço menor do que vende para mim e, portanto, também tem um ganho. Então, tem um ganho, né? Essa famoso ganha-ganha nos dois lados aí, né? E tanto também no trabalho. Então, a gente acabava tendo algum valor representado pelo dinheiro.
E pelo tempo que sobrava, de repente, a gente poderia transformar este valor, este dinheiro, em alguma experiência. Começa a surgir a economia da experiência, essa ideia de que a gente, com o nosso dinheiro, pode sair para nos divertir, né? Então, de repente, a percepção do direito de utilizar nosso tempo de várias maneiras acaba surgindo. Entra, então, a era da produtividade, que acaba acelerando. Porque quando a gente fala sobre o ganho que a gente tem pelo nosso trabalho, qual o valor criado por uma hora de trabalho, basicamente se traduz em produtividade, né? E vários passos na história da humanidade, podemos dizer, que deram início a esta produtividade. Ada Lovelace, mais ou menos 1840, acabou dando um passo muito importante quando ela começou a trabalhar com a possibilidade de fazer uma programação, definir algum tipo de algoritmo, algum tipo de escrito que se predeterminava certos cálculos ou manuseio de dados que podia ser feito. Basicamente, nós estamos falando do nascimento da computação, inclusive um simples computador também, que na época foi construído para tentar executar este movimento. Ele era mecânico e muito longe daquilo que a gente conhece como computador hoje, mas foi assim que nasceu a ideia, o pensamento do computador. O H.C. Ørsted, cientista dinamarquês, acabou também contribuindo muito com sua descoberta do eletromagnetismo, né, que hoje, basicamente, é o fundamental para a gente gerar energia, de alguma maneira ou outra. Outro cientista dinamarquês, por coincidência, Niels Bohr, descobriu o modelo atômico, que basicamente deu origem à primeira onda quântica. Hoje a gente está no início da segunda onda, podemos falar sobre isso um pouco depois, mas essa primeira onda quântica que foi, digamos, levado a uma ciência muito útil pelo William Shockley e seus colegas em 1947, quando eles trouxeram o transistor para o dia, que basicamente utilizava esses atributos quânticos dos chamados semicondutores, são metais que conduzem às vezes ou não conduzem outras vezes a corrente elétrica, e aí inventaram, através desses pequenos dispositivos, os primeiros processadores. O computador, da maneira com que a gente o conhece hoje, tinha nascido, e os efeitos eram muito grandes, né? O poder de acelerar a potência desses computadores foi, na verdade, colocado numa lei pelo Gordon Moore, então CEO da Intel, que disse que, aparentemente, a cada 18 meses, dobra o número de transistores que a gente consegue colocar em uma área determinada. E, desde então, a gente tem visto que esta lei de Moore tem acelerado basicamente, constantemente, nesse crescimento exponencial, até alguns anos, aparentemente. Agora, a gente precisa fazer outros malabarismos, porque a gente não consegue concentrar tanto os transistores mais, porque a gente chega no nível molecular. Não tem como fazer eles menores do que eles são hoje. Mas isso é um outro problema. Mas ele, o Gordon Moore, e o Win Cerf, também conhecido como pai da internet, acabaram os dois colaborando para um grande movimento que era a eficiência computacional, e quando a gente ligava os computadores, juntos eliminava alguns tipos de trabalhos aqui, como, por exemplo, vocês podem ver, é um departamento de computação. Antes do computador feito por semicondutores, né, um computador era uma pessoa, na sua maioria mulheres, sentados aqui na frente de uma calculadora fazendo cálculos o dia inteiro, que foi, podemos imaginar que essa sala inteira, ou talvez 10 salas desse tamanho aqui, foram substituídas por uma planilha. Então, a gente já passou por uma grande transformação, né, do poder de trabalho e, portanto, o tempo que a gente acaba tendo disponível em função dessas tecnologias que a gente acaba introduzindo ao longo do tempo. E essa produtividade aparentemente só se acelera, né? Por isso que às vezes utilizamos esse termo de tempos exponenciais, né? Claramente exponencial é quando a gente observa o PIB
por pessoa neste mundo aqui gerado, como já comentei nos últimos 2000 anos. Mas o interessante é, então, qual é o valor do nosso tempo? Como é que o valor do nosso tempo também acaba crescendo neste tempo aqui? Aqui, uma expressão um pouco diferente, traduzida no poder de compra de uma hora de trabalho. Como de 1948 até hoje, mais ou menos, tem evoluído. Vocês vão ver que a curva é bem acentuada, foi travado no valor de $1 de 1972. Então, assim, tem uma paridade nisso, de fato, é um valor que cresceu. Uma particularidade aqui, vocês vão vendo que o valor laranja ali, que é o valor ajustado pelo preço do consumidor, o crescimento é menor. Isso é um outro problema que a gente não vai discutir aqui hoje, mas tem a ver com que cada vez a maior parte dos ganhos é em cima de ganho de capital e não em cima de ganho de assalariados, como a massa a gente calcula no mundo inteiro, né? Tem essa divergência aí para discutir, que aconteceu mais ou menos a partir de 1980. Aqui um dos problemas que a gente vê em economias menos estáveis hoje em dia. Mas, enfim, o que isso causa? Quando a gente vê essa unificação, né? Essa junção entre a computação, a inteligência artificial e a internet. E aí a gente vê esse tripé extremamente potente que está já em curso de alterar a nossa vida fundamentalmente. Podemos chamar isso de um experimento social em escala completa e sem qualquer reversibilidade, né? Então, a gente vai conectando ou continuando com o nosso experimento sem saber o resultado e só seguindo o que acontece no dia a dia. O fato é que hoje, quando a gente analisa, o que nós temos em nossas mãos é um computador. No caso, o cálculo aqui foi feito sobre o iPhone 6, que tem uma potência computacional 120 milhões de vezes maior que o computador que foi utilizado para enviar o homem para a Lua a primeira vez. Em nossas mãos. Quem tinha pensado nisso? E se isso é um fato, quais outras tendências que podemos avaliar? Por exemplo, nós temos mais informação no ponto do dedo do que o presidente nos Estados Unidos, aqui era o George Bush, né, em 2003, há 20 anos. Né? Isso na palma da nossa mão. O que isso significa? A informação já não é mais um problema. Obter informação já não é mais um problema. O problema, na verdade, hoje é outro. Né? Como é que eu vou filtrar? Como é que eu vou tirar? Como é que eu vou gerar informação? Né? Tirando a informação fora, para só ficar com aquilo que é relevante para mim. Isso é outro problema. Mas o interessante é, se isso é um fato, por que não imaginar que daqui a 10 anos a gente vai ter um computador 1 milhão de vezes mais potente que hoje? Vocês vão me dizer que não, essa era possível antes, daqui para frente não é mais possível. Porque sim, por que não? Vale a reflexão, acho. E aí entra essa segunda onda quântica, baseada ou construída em cima da descoberta do Ørsted, né, que eu falei um pouco antes, que descobriu o modelo atômico em 1913. Como serão os próximos 10 anos? Né? Os primeiros projetos que visa a levar esse computador quântica para fazer uma série de tipos de cálculos relevantes para esse tipo de computador, que é um pouco diferente, mas que isso, passo a passo, todo ano, está se tornando uma realidade. Da mesma maneira que a gente, há poucos anos, dizia que será que a inteligência artificial vai ter impacto ou não vai ter? Como é que a gente vai utilizar? De um ano para cá, eu acredito para muitos de nós, ficou muito mais evidente como que a inteligência artificial já faz parte da nossa vida e de muitas empresas. Faz poucas semanas, né, que o OpenAI lançou uma nova versão do ChatGPT que você pode customizar, você basicamente pode criar, qualquer um de nós, bem facilmente pode criar um modelo de inteligência artificial sem saber como que funciona isso. Vale só uma pequena reflexão que eu queria compartilhar com vocês. Inteligência artificial agora é como micro-ondas. Ninguém de nós precisa, alguns que fazem, né? Mas a maioria de nós não precisa saber como que funciona o micro-ondas. O que é o maquinotrono? O que é o microcomputador, o processador que fica lá dentro? Como é que funciona isso? Não, a gente tem que apenas saber como apertar os botões e mais ou menos quanto tempo que a gente tem que deixar a comida lá dentro. E às vezes ele até determina para a gente, né? Quando que isso é.
Inteligência artificial está ficando do mesmo jeito. Qualquer um de nós podemos pegar um desses modelos do ChatGPT, por exemplo, carregar com nossos documentos, colocar um monte de informação nossa lá dentro e ele vai começar a responder ou interrogar com a gente baseado naquilo que a gente coloca lá. Tá? Só uma pequena reflexão sobre isso. Mas não é porque a gente tem toda essa potência de computação que vai estar tudo certo. Basta ver recentemente, né, os indianos falharam em botar mais um aparelho espacial na Lua, né, desse lado do lado de trás. Então, mesmo assim, a gente pode errar. Então, não é tudo computação. Às vezes, a gente precisa errar. Eu digo preciso mesmo, porque, aparentemente, quando a gente observa uma empresa como SpaceX, faz parte. O Elon Musk não fica com cara de desesperado quando ele tem que explodir um foguete dele. Né? Parece até faz parte, vamos fazer de novo, vamos corrigir os erros e vamos embora mais uma vez. Tá? Talvez a gente fique um pouco medo de viajar numa nave espacial desse tipo, mas vamos lembrar que o Falcon 9, que são os foguetes que hoje utiliza para lançar não só objetos, mas pessoas para a estação espacial, também passou pelo mesmo tipo de problema. Né? Também vários deles explodiram, acho que 9 vezes, né? Em seguida acabou explodindo também, e que hoje é um aparelho totalmente funcional e as pessoas confiam e, inclusive, entregam a sua vida para ser transportado por ele até uma nave espacial. Ok, perfeito. Mas então, se a gente entende que o futuro é baseado no nosso poder de errar, imaginar e tomar decisões, isso toma tempo. Volta de novo essa questão do tempo. O tempo sendo tão essencial para a gente crescer mentalmente, para a gente determinar o destino de nossas vidas e fazer coisas novas. O tempo é essencial. Né? Entra agora em cena os comerciantes do tempo e da atenção. Né? Quem quer sequestrar ou tirar algum tipo de valor desse tempo? E para interagir com a gente precisa saber com quem interage. Né? Quem trabalha com marketing vai certamente compartilhar essa descoberta que nos últimos 50 anos, ou mais, 70 anos, cresceram um número de segmentos. Né? A cada vez a gente precisa mais criar segmentos menores, fala até de nanosegmentos, onde tem 2 ou 3 pessoas no segmento. Na década de 50, ser normal era basicamente a maioria das pessoas poderiam a gente poderia dizer que pertencia a algum tipo de conceito de normalidade. Né? Tinha os anarquistas de um lado e os rockabillys de outro lado, mas era basicamente isso. Na década de 70, aí já abriu um pouco mais. Tinha os hippies, os punkers, os nerds, os intelectuais, mas ainda uma certa base da normalidade. Hoje em dia, normalidade é a minoria. Né? Tem tantas fracções, tem tantas ideias e pensamentos espalhados por aí que a gente tem dificuldade de entender a qual segmento que nós mesmos pertencemos. Né? Hoje em dia, ao entrar no Facebook, você é deparado com a opção de 51 gêneros que você pode escolher. Né? Então, assim, a segmentação só aumenta, fica cada vez mais difícil. Mas, mesmo assim, existe uma economia da atenção, que a gente chama. Né? Eu diria que, na verdade, é a economia da influência. Porque toda essa economia ela é baseada no interesse de empresas em nos influenciar pelos nossos atos. Influência essa que tem a ver com o nosso comportamento. Só que acontece que o nosso comportamento não é consciente. Ele é inconsciente. Ele é determinado pelo nosso sistema límpido do cérebro, que é uma parte que a gente evoluiu quando a gente passou pela fase de mamífero. Né? Mas é lá que a maioria das nossas decisões são tomadas. Por isso que a gente não consegue conscientemente, no ano novo, dizer que agora eu vou perder mais peso, agora eu vou começar na academia. E a gente dura só a parte que a gente consegue manter isso conscientemente. 1 semana, 2 semanas, aí já foi de novo. Porque é outro tipo do nosso cérebro que rege esse tipo de comportamento. O escritor, outro dinamarquês que apareceu aqui, Tor Nørretranders, mas não é por isso, gente, tá? Eu confesso. Não é, eu prometo. Ilusão de Usuário, o livro dele, que já tem uns 30 anos, mais ou menos, é um livro super interessante,
porque é um livro que leva uma série de estudos cientistas que tenta entender um pouco como é que a nossa consciência ela é construída e consegue se comprovar muito em detalhe que a gente não consegue tomar decisões conscientemente. Na verdade, ele consegue comprovar que a nossa consciência é uma invenção, que é uma simulação de uma realidade onde as decisões já estão sendo tomadas num nível subliminar, quer dizer, pelo nosso cérebro, sim, mas a gente pensa que somos nós que tomamos as decisões. Na verdade, não são. E aí tem vários estudos aqui, que eu até copiei aqui, que mostram e conseguem medir isso no tempo, vendo isso onde no cérebro que os movimentos acontecem, que não vou muito entrar em detalhe aqui, mas são pesquisas super interessantes e a gente aprende bastante sobre a maneira da gente perceber a realidade. Eu também faço trabalho na Hyper Islands, um grupo que trabalha com Management Consulting, a gente faz mudanças em empresas grandes, mudanças organizacionais, e fica muito evidente que essas mudanças e transformações são feitas através de experiências que a gente tem que fazer, não através de ficar falando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que pouco funciona. Mas quando a gente submete a grupos a diferentes experiências, acaba sim podendo fazer o tempo, mudar o comportamento. Mas, enfim, se a gente ganhou mais tempo agora, mais poder sobre o nosso tempo, o que fazer com esse tempo, então? Né? A TV acabou sendo uma solução para o tempo que começou a sobrar no nosso dia a dia já há mais de 70 anos. O problema hoje, para os maqueteiros, é que eles não sabem de onde saiu esse tempo. Na verdade, nunca foram feitas as pesquisas na época que ninguém pensou sobre isso, entender o que a gente deixou de fazer quando a gente começou a assistir a TV. Mas o fato é, quando a gente começou a assistir a TV, a gente começava com algumas poucas horas por dia, aqui é por casa, né? 4 horas, e até que a gente chegou a 2010, mais ou menos, 9 horas por dia, por família, por lá, de horas de TV assistido. Aí vocês vão vendo que, a partir daí, começou a cair novamente. E aí? O que aconteceu ali? Bom, basicamente, a gente começou tendo outro visitante na nossa casa, que é a internet. Tá? Este ano aqui foram medidos, inclusive em vários países no mundo, vocês podem ver que o brasileiro é bem ativo, gastando 9 horas e meia na internet por dia, além do que consome, no que não é internet, inclusive alguns tipos de TV, né, chamado Flow TV, que não é. Então, você pode ver como que a gente, de fato, acaba gastando o nosso tempo. E esse é o resultado. Né? A gente integra a utilização e o uso desse tipo de aparelho em tempo quase integral na nossa vida. Né? A gente quase não consegue fazer qualquer coisa sem que o telefone tenha que fazer a parte, aquela tela que acaba nos atraindo e chamando a atenção para tudo. Eu fiz essa gravação aqui faz pouco tempo, semana passada, na Avenida Paulista, em São Paulo. Né? Olha onde a vida chegou. Né? Até o motoqueiro, enquanto dirige, fica com a tela ligado na sua frente. Né? Aí as pessoas não entendem porque os acidentes estão acontecendo. Mas parece que a gente não nos permite em nenhum momento ficar com o nosso pensamento. Hoje em dia a gente foge o que vem de dentro para sempre ficar ligado naquilo que acontece naquele terminal na frente, que é um sistema muito movimentado pela dopamina que gera no nosso cérebro. Quando a gente tem medo, a gente precisa sempre se atualizar a notícia, a gente tem que sempre estar pronto para interagir com alguém. Né? Chamamos de pedal de dopamina, que é basicamente esse efeito que as empresas com as grandes redes sociais utilizam para nos garantir a presença na rede deles, que se traduz diretamente em lucro ou em valor na bolsa para essas empresas. Né? Até esse pensamento, agora a gente vê apartamentos sem cozinha, e foi para a Índia em 2019, vendo os apartamentos sem cozinha sendo construídos, e aparentemente está chegando no Brasil agora também. Então, no final, nós que tomamos a decisão da nossa compra, a gente é sujeito a essa influência. Entra o agente econômico, né, que um conceito, né, na teoria do capitalismo, que pensa como nós como um agente racional para tomar decisão. Né? Nós que há milhares de anos tivemos todos esses recursos gratuitos, né? Moradia, água, tempo, sono, e que hoje a gente precisa negociar diariamente para ter acesso a esses recursos.
através de outras empresas e pessoas que nos vendem acesso a esses recursos, inclusive o próprio tempo agora virou podemos chamar de último recurso escasso sobre qual a gente negocia, né? Mas continua essa ideia de nos influenciar. Se o nosso tempo aí já consegue comprar muito mais do que a gente necessita consumir, a gente inventa outras necessidades que a gente não tinha antes, né? Chegou o mercado de luxo, coisa que a gente não precisa, mas de repente a gente sente que precisa, né? Porque a gente já conseguiu suprir as necessidades básicas, né? E, portanto, para influenciar nisso, precisa capturar nosso tempo, que é nesse tempo que a gente consegue ser influenciado. E até onde vai chegar isso, né? Essa pressão do tempo só vai aumentando, né, com tantos interesses. E aí chega o burnout, que talvez alguns conhecem, eu já passei por isso também, não é nada bacana, né? E esse é o limite. Mas a questão é o que impõe esse limite. Quando é imposto por fatores externos, que a gente não tem controle, a gente tem isso. A gente sente o burnout. Algumas pessoas tendem a tomar uma atitude. Aqui na Coreia do Sul, tem uma tendência agora surgindo, onde as pessoas pagam $90 para ser trancado em um presídio, sem acesso ao celular. Para escapar disso tudo, as pessoas pagam para não ir. Quer dizer, eu vou terceirizando o controle sobre o meu tempo, o meu acesso. Eu pago para não ser impactado sobre isso. E aí tem outro. O CEO ainda do Netflix ainda vem falar isso aqui, né? Meu próximo competidor é o sono, né? Quer dizer, eu não tenho mais onde pegar o tempo a não ser do nosso sono, né? Esse é o próximo alvo. E aí tem gente que hoje está sentindo que dorme mal, tem gente que está sentindo o seu sono ameaçada, né? E aí, com quem que a gente vai negociar esse recurso básico nosso, que é o sono? Quem vai nos dar o sono agora? Com quem que a gente precisa negociar um pouco mais de tempo para nós? Financial Times, na semana passada, já saiu como série de propostas, né? Hoje existem clínicas, hotéis e outros que oferecem dar o sono de volta para a gente. Que tal um concierge do sono que a gente pode ter? Hotéis que oferecem o chamado staycation. Alguém já conhecia isso? Já ouviu falar sobre isso? Staycation, não faça vacation, não faça sair viajando, não, mas pega umas férias para ficar parado no mesmo lugar, para fazer nada. Né? Staycation agora, né? Essa aí é a maneira de lidar com o nosso tempo. Ou a solução mais fácil, essa aqui, toma uma pílula para esquecer tudo e vai dormindo, por exemplo. Essa é a solução mais fácil, né? O problema é, o que a gente esquece como ser humano, que o tempo, na verdade, é um curativo muito poderoso. Quem passou por luto, muitas vezes sabe que a gente não respeita o poder do tempo, o poder transformacional que tem sobre nós. A gente precisa respeitar o tempo emocional, ao invés do tempo cronológico. Mas muitas vezes a gente não tem tempo para isso, né? A gente toma comprimidos para encurtar o tempo, para tirar o sofrimento. E deixa passar mais rápido, que eu já vou para a próxima fase. Eu não tenho tempo para gastar tanto tempo com isso, né? Bom, a pergunta é, será que tem uma luz no final desse túnel aí? O neurocientista Peter Lund Messen, ele fez esse livro que se chama Preço da Liberdade, onde ele fala sobre como o ser humano tem liberdade porque a gente pode planejar. A gente pode planejar a Lua, a gente pode ir para Marte, se a gente quiser, só que planejar toma tempo de novo. Tempo que a gente precisa, então a gente precisa brigar por esse tempo. As escolas Waldorf ou Rudolf Steiner trabalham muito com isso, dá tempo para a gente desenvolver. Deixa esses ladrões de tempo fora, até pelo menos uma certa idade, para a gente poder desenvolver uma parte básica da nossa personalidade antes que a gente deixe essas interferências entrarem. O interessante é que grande parte dessas escolas fica em Califórnia e muitos alunos são filhos de pessoas que trabalham nas empresas de tecnologia. Né? Eles entendem a importância disso, então eles não querem ter seus filhos submetidos a isso e mandam eles para a escola Waldorf. Né? É interessante. E na Dinamarca já tem avanços para fazer leis que proíbem essas telas nas escolas e nas pré-escolas na Dinamarca. O legal disso é que o tempo e tudo que é mensurável a gente consegue melhorar. E existem hoje, inclusive, tecnologias que nos ajudam a combater os efeitos das tecnologias. Né? O Post, por exemplo, é um aplicativo que ajuda a nos monitorar e a gente pode ver e torna pelo menos consciente a relação que a gente tem com o tempo.
antigo editor da revista Wired, o Kevin Kelly, ele tem essa fala que eu acho super interessante, que ele diz que os problemas que nós temos em nossas vidas hoje são criados por tecnologias anteriores e as tecnologias atuais vão criar os problemas do futuro, né? Então a gente utiliza a tecnologia para resolver o problema da tecnologia, mas é fácil, é um fato isso, né? E agora? Como é que a gente tem saída disso? Vamos tomar ação, né? Eu acho que é importante entender que você pode decidir qual é o seu limite. É muito importante. Não vamos deixar que os outros, nosso chefe e outros, qualquer outro terceiro, vai determinar quantos dias de trabalho, quanto tempo que a gente tem. O limite tem que ser nosso. Eu tive o burnout, como eu falei para vocês, e eu acabei estabelecendo um limite de que horas que eu tinha que fazer o quê. Em poucos dias eu consegui melhorar muito, né? Pelo menos. Garante o nosso tempo para nós. As melhores ideias vêm nos momentos do tédio. Não fique com medo do tédio. Utilize o tédio para te conhecer as ideias. Tédio, na verdade, nos ajuda a ter foco. Isso é importante para utilizar o nosso tempo bem. Como nessa revista, nesse artigo no Forbes Magazine, um aviso para líderes: toma pelo menos 6 maneiras para você tirar o seu tempo livre para você mesmo, né? Isso vale para todo mundo, não só para executivos. Isso é um bom aviso para todos nós, olhar um pouco isso. E eu acho que o mais importante de tudo, tanta coisa hoje que a gente tem que negociar com terceiros, né? Comida, bebida, moradia, não sei o que a gente compra dos outros. Agora, tempo, não vamos negociar com os outros. Eu acho que tempo é o limite. A gente precisa garantir para nós mesmos, tá? E não deixa para outros tomar conta do seu tempo, mas tome conta do próprio tempo. Super importante. Muito obrigado, gente. A gente vai abrir agora tempo para 2 perguntas. Já tem uma mão aqui levantada. O pessoal vai te entregar o microfone. Vamos ver se funciona. Oi. Yeah. Obrigado aí pela apresentação. Tema realmente instigante. Eu queria entender a sua visão sobre o futuro do tempo. O que quer dizer com isso? Quando a gente fala do futuro do uso do nosso tempo, tem que vir com uma reflexão sobre trabalho. Então, eu queria entender um pouquinho como é que você vê daqui a 10 anos, 20, 30, 50, 100 anos, que seja, como é que as pessoas vão lidar com o seu tempo e o trabalho? Só fazer uma reflexão rápida. Na época Idade Média, quem tinha que trabalhar eram os pobres, as pessoas que tinham que trabalhar, porque os príncipes, reis, não faziam nada, só coletavam impostos. Então, o objetivo era não trabalhar, ou seja, não ter que despender esforço, e quem tinha que trabalhar porque não tinha alternativa. E aí, um último comentário. A origem da palavra trabalho vem de tripalium, que eu acho muito interessante. Tripalium é um instrumento de tortura de 3 pontas. Então, o que de bom pode vir de algo que é um instrumento de tortura? Deixa eu tentar oferecer uma pequena reflexão, não, porque acho que o tempo não permite muito. Eu acho que isso depende muito do nosso sucesso ou não de trabalhar com conceitos, por exemplo, de salário cidadão. Tá? Eu acho que está mais que evidente que inteligência artificial hoje e outros vão mudar a nossa relação com o tempo e com o trabalho. A gente está discutindo um irmão, na verdade, do salário cidadão. O salário cidadão, não sei se todo mundo conhece, mas essa ideia que todo mundo recebe um salário básico trabalhando ou não. A renda universal, desculpa, ótimo. Conheci por outro nome. Perfeito. Que é a semana de 4 dias, por exemplo. Então já começa. Eu acho que o sucesso disso ou não vai determinar como é que vai ser a nossa relação com o tempo.
Eu acho que existem vários futuros possíveis. Eu nunca vou dizer que vai ser isso que vai acontecer, mas eu acho que vai depender muito do nosso sucesso disso, como um dos componentes, pelo menos. O outro componente, eu acho que existe um movimento hoje que eu vejo crescente, que é essa ideia de detox digital, né? Que onde, de fato, as pessoas... Vocês viram mais uma tendência nisso do presídio lá na Coreia do Sul, né? Que as pessoas, de fato, pagam para ser travados, né? Acho meio... Bom, primeiro, eu acho meio ruim, porque isso é terceirização de novo. Não é a gente assumindo a responsabilidade sobre o nosso tempo, a gente entrega na mão dos outros, né? Mas, então, depende da nossa habilidade de lidar com essa questão. Acho que é até onde eu consigo chegar, porque tem muitos possíveis futuros em relação a isso. Tinha mais uma pergunta por aqui? Tem tempo para mais uma perguntinha. Quem levantou a mão primeiro? Jasper, sabe quem levantou a mão primeiro? Eu vi, pelo menos. Então é ele, ali na frente. Ficou há muito tempo aqui. Parabéns aqui pela excelente apresentação. Eu fiquei curioso, você comentou num dos slides anteriores de uma série do Netflix que estava falando sobre isso. Eu entendi bem? Não, na verdade, é o CEO, quer dizer, o presidente, o CEO da Netflix, que diz que o seu maior concorrente para expandir o seu serviço e para ter mais assinante, agora o seu maior concorrente era o próprio sono. Tá bom. Perfeito, muito obrigado. Dá tempo, então, de responder a pergunta dela. Passa ali o microfone rapidinho, que dá tempo. Bom. Oi, eu queria saber sua opinião sobre a ação coletiva que teve nos Estados Unidos contra a Meta, que, de alguma maneira, tenta regular, né, essa coisa deles tomarem o nosso tempo, né, e principalmente com os adolescentes e as crianças, e queria entender se você considera que regular essas redes sociais e todo mundo que está tomando o nosso tempo é um caminho viável. Tá. Perfeito. Eu não sei se é o mesmo caso, mas talvez você se refere aos 41 estados que fizeram uma ação coletiva contra a Meta. E, inclusive, tem um ex-funcionário que voltou como consultor da Meta e trabalhou lá dentro da equipe, porque ele via que a sua filha estava sendo influenciada, ele acabou trabalhando lá dentro e trouxe mais evidências para fora para alimentar essa discussão ali. Eu acho que regulação é necessário, com certeza. Existe nos Estados Unidos uma tendência da gente deixar correr, ver o que acontece, para depois tentar regular, onde na Europa faz o contrário, né? Agora, tendo a se regular, tem uma regulamentação muito mais forte para a inteligência artificial sendo formado lá, então vamos tentar regular antes que aconteça, só que a gente não sabe o que regular, porque a gente não sabe se é feito isso ainda, né? Eu acredito que a gente tem que ficar em algum lugar no meio. Eu acho que o Cambridge Analytica, né, que foi um dos primeiros casos que a gente viu no Facebook, né, nas influências nas eleições nos Estados Unidos, mostraram que deixaram aberto por muito tempo. Inclusive, a própria Facebook, naquela época, era aberto que você poderia entrar através das portas por trás, abertas, de propósito, naquela época, chamados APIs, era possível você minar dados de milhões e milhões de pessoas lá dentro por empresas externas. Portanto, a Cambridge Analytica acabou fazendo isso para impactar as pessoas e portanto, dava os perfis para cada apoiador de eleição nos Estados Unidos que ia bater na porta das pessoas para tentar convencê-los, né, dessa maneira. Então, sim, isso é um exemplo de que o modelo norte-americano, no meu ponto de vista, ela é aberta demais. Ela deixa o dano acontecer para a gente depois tentar corrigir. A questão agora é que se as empresas norte-americanas se tornaram tão grandes, é um modo de conversa isso aqui, né? Que hoje, de fato, não é possível mais regulá-lo. Isso é uma das discussões que está tendo afora. Agora, se é possível, mesmo querendo fazer regulação, porque eles estão com um poder tão grande sobre o Estado, que fazer com que o Estado regula eles, talvez hoje já é tarde demais. Tá? Então, vamos ver, né? Onde a gente vai acabar com isso aqui. Ok, acho que isso foi a última pergunta, né? Gente, muito obrigado.